Apareceu o vídeo aqui. Sim, opa. Agora eu consegui. Então, olá, eu sou o Felipe. Esse CDI baixo, né, tipicamente em 4 meses, em um ano que a taxa de juro é, sei lá, 15, a gente já estaria aí com 5% acumulado de CDI. Né? E daí, isso acaba... Se vocês verem que eu estou ficando lento, eu desligo o vídeo. Eu fazendo uma confissão aqui, meu filho está numa aula ao vivo com a escola também. Ele tem tipo, um pouco menos de 2 anos de idade. Então, tipo, a gente está meio que disputando a banda. Então, qualquer coisa que acontecer, eu tiro o Tá vídeo bom, aqui tranquilo, e Felipe. A dou gente uma te outra avisa aí. atualização. Beleza. Mas pode seguir, tá tranquilo. Um índice que a gente acompanha bastante, a gente sabe que a gente não é dos mais famosos esse índice, é o IDA-DI. Para quem não conhece, o IDA-DI é um Ibovespa das debêntures, né? Ou seja, ele tem as carteiras de debêntures emitidas no Brasil, aí, atreladas ao CDI, quem calcula esse índice é a Ambima, e ele se comporta exatamente como o Ibovespa, né? Tem os preços todo dia, né, que vem um pouco de negociação e um pouco do que os participantes do mercado entendem que é o valor justo dos papéis. E dá para a gente ter uma ideia de como o mercado de crédito está se comportando, né? E a gente viu todos os fundos de renda fixa sofrerem perdas aí. Esse índice acaba mostrando isso, né? Ele está acumulando ali uma queda de quase 4% no ano ali. Uma brincadeira que eu fiz, né? Se o CDI estivesse acumulando mais para 4% no ano, ele estaria positivo já. Então, o CDI baixo é um dos sintomas aí dos papéis de crédito negativos. Mas, assim, foi a maior perda da história que esse índice sofreu. Ele não é tão antigo, mas foi a maior perda disparado. Em março, ele caiu quase 5%. Ele vem se recuperando devagar aí, junto com os fundos. Aqui a gente tem a parte de pré-fixados, né, que são uma das melhores classes no ano, aí, subindo 3%, e IRFM 1+, que é o que a gente gosta mais de olhar. O IMAB e o IDPCA são a parte de atrelada à inflação. O IDA, a mesma coisa, são as debêntures mas são as debêntures que pagam IPCA+. Esse índice sofreu também com a abertura de prêmio de crédito, mas ele se recuperou melhor, dá até para ver, né, que em abril aqui ele já foi melhor que o índice que tem só as NTNBs, e no ano ele cai menos. Então, na parte de inflação, a gente até tem uma dinâmica mais produtiva dos papéis de crédito, apesar de terem vários emissores que estão nos dois espaços. Tá? O Ibovespa se recuperou aí depois de sofrer a maior queda mensal do século. Né? O Ibovespa, pelo menos o que eu chequei desde 2000, em nenhum mês fechado, ele tinha caído 30%, caiu 29,90, sei lá. Mesmo em 2008, a maior perda mensal foi na casa de 22%. Né, está em linha com o que talvez vocês tenham visto por aí, que foi a crise mais rápida que a gente teve. E ele começou a se recuperar agora. Então, teve essa alta aí de 10% no mês passado. Esse mês agora está um pouquinho de lado. Aí a gente entra na Bolsa Global. Né? Tipo, a Bolsa Global aqui, uma mistura de... Né, essa aqui é a sem hedge, né? Ou seja, é com risco cambial. É um dos nossos principais temas na carteira desde o ano passado como proteção. E está subindo aqui, especialmente a Bolsa Americana, 23% esse ano já. Em março, a Bolsa Americana caiu, né, alguma coisa como 15 ou 20%, mas a Bolsa Americana em dólar, né, que é essa que a gente olha aqui, subiu 2% em março, ajudou um pouquinho a defender as carteiras aí. Os fundos imobiliários, acho que é um destaque também, a recuperação foi um pouco mais lenta aqui, né? Tem um monte de incerteza aqui, eu posso comentar mais depois. O ouro, esse aqui é o ouro sem o câmbio, né? Subindo 11 no ano. Obviamente, a hora que você coloca aqui o dólar contra o real está subindo 40%, simplesmente agrega um no outro aqui. E tem as outras commodities aí, acho que um destaque aqui são as commodities em dólar, né? As commodities lá fora perdendo valor. Isso aqui é uma das coisas que pesa contra o real. Vocês vão ver quando eu falar um pouco mais depois. Aqui são só as bolsas como estão no ano. O Brasil é um destaque negativo, especialmente por causa do câmbio, tá? Mas ajuda vocês a terem uma visão mais geral. E Estados Unidos caindo menos do que o resto, porque
o setor de tecnologia está muito vibrante nessa crise do coronavírus, né? Inclusive o próprio Zoom aqui que a gente está usando como plataforma. Esse mundo que a gente está observando para frente agora, né? A gente tenta retratar ele aqui de alguma maneira. Acho que uma coisa que é interessante é que a gente continua usando os mesmos pilares que a gente usava antes do coronavírus se instalar, mas os nossos temas eles se aprofundaram, né? A gente vive num mundo de baixo crescimento, como cresce pouco, os juros são baixos, e como você soma juros baixos, baixo crescimento e aversão a risco, você tem um dólar forte, né? E isso acaba valendo também para os metais preciosos, né? E para as outras moedas. Então, acho que isso é um pouco do nosso pano de fundo. E aqui, só para mostrar graficamente o que aconteceu com as taxas de juros nos Estados Unidos, né? Então, os papéis de 2 e 10 anos estavam aí entre 1,5% e 2%. Era um dos países desenvolvidos com mais taxa de juros, tá? E com a crise do coronavírus aqui, você teve uma queda forte aqui para baixo de 1%. Brasil. A gente vinha num processo de recuperação lento da economia, que foi interrompido pelo coronavírus, né? A gente está voltando a entrar em recessão aqui. A gente tem Congresso, governo, bancos centrais, governadores, está todo mundo focado em atacar essa crise do coronavírus, em evitar os efeitos piores, assim como estão os países desenvolvidos. Estados Unidos até é destaque forte entre os desenvolvidos, no tamanho do pacote, corte de juros, etc. E eu vou até falar que esse é um lado que o Brasil até é destaque, né? A gente está com uma das menores taxas de juros entre os emergentes, pelo menos nossos pares ali, Índia, China, México, Rússia, Turquia. E a gente fez rapidamente um pacote grande aí fiscal para apoiar a economia. Porém, né, a gente vem observando isso, uma maior polarização política aí, isso atrapalha um pouco a nossa vida. Então, PIB, até a última vez que o nosso time de economia atualizou as projeções foi no começo de março, o número acabou ficando um pouco velho, eu trouxe do Focus ali da virada do mês, uma contração de 4% esse ano, que é parecido com o que foi em 2015, então acho que vale ter em mente, e uma alta ali de 3% ano que vem. Inflação, a gente continua num quadro super confortável, né? Agora mais confortável ainda, né? E política monetária, né? A gente está flertando com juros muito baixos, né? E a gente está no menor nível da história, ainda que tem umas complicações, né, para esses juros pagar para a economia, mesmo para as grandes empresas. Tá? E o foco já tem, né? Tipo, a gente acha que chegamos perto do piso, esse número aqui é de antes do Copom, então a gente tá, né? A gente achou que ele cortava meio, ele cortou 75. O Focus já tem abaixo de 3 para o final do ano e abaixo de 4 para o final do ano que vem. Aqui só é um gráfico interessante. Por algum motivo, meu PowerPoint e meu Excel se desentendem. Eu vou pedir desculpa, eu já tentei recolar esse gráfico 500 vezes. Essa linha preta é a meta de inflação, né? Dá até para ver que ela começa a cair aqui na ponta, né? A área que é a expectativa de inflação do relatório Focus, né? Do consenso dos economistas de mercado, da mediana deles. E aqui está o CDI, né? E uma coisa que é muito interessante, mesmo com o CDI a 3, a gente continua com juro real positivo. A expectativa de inflação está abaixo do CDI, ou seja, o dinheiro no CDI vai render abaixo da inflação. E é muito interessante ver a mudança de regime, né? A gente antes estava sempre, mesmo quando o Banco Central lá do Tom Bini cortou os juros em 2012, a expectativa de inflação era acima da meta. E agora a gente está cortando juros aí e a expectativa de inflação quase nunca passa acima da meta, né? Então, a gente tem dificuldade de entregar a meta de inflação. E agora isso piorou, né? Um pouco da curva de juros como está, né? Então, a mais recente, essa amarelinha aqui, então bem baixa e depois ela fica bem inclinada. Já tem os papéis mais longos, lá na casa de 8, 10 anos, estão ali acima de 8 ao ano. E o Ibovespa aqui, em reais, ele está
né, em preços ali de... Está um pouquinho acima disso aqui, está 80 aqui, está em níveis ali de meados de 2018. Em dólares, ele está em preços de 2016, né? Como eu falei, o câmbio aqui foi o que desvalorizou mais. E aí, deixa eu ver quanto tempo ainda tem para os 20 minutos. Ainda tenho 10, usei metade do orçamento já, acho que vai estar tranquilo. Nossa visão de Brasil, tá? E essa é uma filosofia antiga, tá? A gente quer pensar num mundo mais para o longo prazo, porque aqui surgem oportunidades que os gestores de multimercado muito tempo, aliás, na maioria das vezes não conseguem aproveitar, ou se conseguem, não conseguem com a mesma ênfase que o investidor consegue carregar a própria posição dele. A gente tem multimercados na carteira que vão ajudar a gente a capturar e a fazer um pedaço da transição do curto prazo, e a gente se preocupa com a parte mais estrutural da carteira, né, que é a parte que está olhando mais para o médio e longo prazo aqui, e a gente publica isso até ali embaixo, a gente publica isso num relatório mensal que fica disponível no site, que é os 5 anos em 5 minutos, para dar uma ideia para vocês, né, como a gente tem sido muito mais transparente em tudo que a gente faz, né, então na GPS a gente atualizava esse tipo de visão uma vez por ano, aqui a gente tem feito uma vez por mês, que tem uma base de clientes muito mais ampla e é muito mais importante comunicar abertamente. A gente tem um cenário base, né, que ainda domina as probabilidades ali. Nesse cenário, a gente tem reformas em linha com o esperado, um juro real de equilíbrio na casa de 3 ao ano, o que significa que no longo prazo o CDI deveria se estabilizar ali entre 6 e 6,5. E nesse cenário, obviamente, tem o baque do coronavírus, mas os lucros das empresas deveriam continuar a se expandir e os juros ficarem nesses patamares baixos aí. Esse é um cenário que a gente vai ter um portfólio equilibrado. Se a gente fosse para o cenário positivo, esse é um cenário em que as reformas são muito melhores do que a gente imagina. Então a gente faz uma baita reforma tributária. Então a gente pode daí ter um juro real menor. Então imagina que a Selic terminal seria na casa de 5, não na casa de 6 alguma coisa. Você vai ter crescimentos de lucro mais fortes por ganho de produtividade e especialmente a curva longa ali provaria que as NTNBs mais longas estariam quase que de graça se a gente estivesse caminhando para esse cenário. E se a gente fosse para esse cenário, a gente teria que transitar o portfólio para ter mais risco em Brasil e ter mais prazo, tanto no pré quanto na inflação. E tem o nosso cenário negativo ali. Ele é um cenário que o governo, por não conseguir fazer as reformas ou por não querer fazer as reformas, né, a gente coloca ali provável eleição de um governo populista em 2022, o governo vai abandonando as reformas e volta a um modo de fazendo mais com fiscal, né, mais crédito, mais gasto do governo, etc. Isso culmina ali com um governo populista sendo eleito em 2022 e nesse cenário a gente vai ter que ter um portfólio um pouco mais defensivo em Brasil, priorizando alocar risco na parte internacional. E aí, como vocês podem imaginar, né, é difícil você ter um momento em que estalei o dedo, putz, agora o que vale é o negativo ou o que vale é o positivo e vamos trocar a carteira inteira. Então a gente a gente construiu esses 3 cenários, né? Entre aspas, né? Eu ajudei a construir esses 3 cenários na GPS ainda, né? Eu era mais responsável por essa parte de Brasil, então isso refletia muito na minha cabeça, fruto da discussão. A gente continua debatendo essas ideias dentro da XP, com o time de economia, com o Ferreira, etc. E esses cenários continuam factíveis e a gente vai acompanhando mês a mês, dia a dia, como é que eles transitam, né? E na margem a gente tem ficado mais preocupado e dado mais peso para o cenário negativo, né? Então isso faz com que, especialmente, você somou isso com um momento em que, graças ao coronavírus, ficou, né, não é só Brasil que caiu, né? Caiu tudo lá fora também. Então a gente tem conseguido adicionar ativos internacionais a preços bons, né? Então a gente
tem dado mais ênfase no portfólio para a parte internacional e ficado um pouco mais preocupado com o Brasil, tá? Então, e até isso aqui é mais ou menos o que a gente espera de retorno em cada um desses cenários, né? Para cada um dos mercados, em cada um desses cenários. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui é o prêmio de crédito que a gente tem na parte em CDI hoje em dia. Isso aqui a gente pega o IDA DI e soma e faz que está hoje, as debêntures estão remunerando o investidor, debênture média, hoje é CDI mais 3, é inédito no Brasil um prêmio desse tamanho, tá? E os papéis bancários que a gente vê no mercado estão mais por um prazo parecido, que é 2 anos e meio, estão mais ou menos aí a CDI mais 1. Então a gente faz uma média dos dois e chega nesse CDI mais 2. Tudo bem que a gente tem o CDI subindo aqui, fechando esses 5 anos em 5%, mas mesmo se a gente olha 12 meses à frente, se eu falar que uma carteira de crédito vai dar aí, dependendo do fundo, dos papéis, entre CDI mais 1,5 e CDI mais 2, CDI mais 2 alguma coisa, até dependendo do caso, é bastante taxa e isso vai entregar um retorno real para o investidor, né, acima da inflação, mesmo com o CDI entregando um retorno real aí que é perto de zero, tá? Então a gente gosta bastante desse espaço de crédito. No cenário positivo a gente ainda tem esse prêmio de crédito comprimindo, né, o que causa um ganho de capital. E daí a gente fica aqui, mesmo com um cenário agressivo de trajetória de Selic, a parte de crédito fica melhor que o pré-fixado. Esse é um destaque. E o pré-fixado ainda é bem mais volátil, né, do que essa parcela de crédito em CDI. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é a parte de renda variável, né, para vocês entenderem um pouco o que a gente... aquela distinção entre portfólio mais Brasil, portfólio equilibrado e portfólio mais global, né? Então, no cenário base, a gente tem aqui a Bolsa Brasileira, vai com o alfa dos gestores aqui rendendo quase 15 ao ano, e a Bolsa Global rendendo 7,5, que não é muito, mas é acima do CDI. Como ela tem uma correlação baixa com as outras coisas, ela acaba entrando na carteira de qualquer maneira. Se a gente vai para o cenário positivo, por causa da apreciação do real, esses retornos ficam bem díspares. Se a gente vai para o negativo, vai para o cenário oposto ali, né? A Bolsa Global passa a ser bem melhor. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a explicar aquelas 3 visões de portfólio nos 3 cenários. E aí, a gente junta aquelas estimativas com a nossa alocação atual, né? E daí a gente tem, então, por exemplo, aqui, nossa expectativa é que um cliente que carrega a nossa carteira moderada aí vá ter um retorno ao longo dos próximos 5 anos na casa aí de CDI mais 3. Esse número, antes da queda da bolsa que aconteceu em fevereiro, março, ele era na casa de CDI mais 2. Né? Então, parecido com o que acontece com a NTNB cai, só que o cupom ali aumenta de 4 para 5 ao ano. Né? Então, você tem uma perda no curto prazo, mas você vai ter um carrego maior, o portfólio acaba refletindo isso. E as mudanças que a gente fez nos portfólios, especialmente nos últimos 2, 3 meses, se vocês olharem as versões passadas, tipicamente os portfólios davam abaixo do CDI no cenário negativo, porque o cenário negativo era uma preocupação mais secundária. E agora, né, a gente já tem no cenário negativo aqui os portfólios, pelo menos na média, né, obviamente tem uma dispersão, entregando retornos acima do CDI, um pouco porque os mercados estão mais premiados e um pouco porque a gente está mais diversificado internacionalmente. Isso ajuda a gente a fazer essa travessia aqui. E aí, só para não violar o tempo que eu me comprometi, essas aqui são as carteiras atuais, né? Então, a gente, na virada desse mês, eu vou dar um disclaimer aqui antes de falar, a carteira recomendada é muito importante a gente dar o sinal correto para o cliente que está entrando e muito importante também para o cliente que está ficando. E às vezes a gente acaba até fazendo um movimento, entre aspas, mais brusco na carteira recomendada, apesar que a nossa filosofia é movimentar a carteira recomendada o mínimo possível, para o cliente que tem a posição e desinvestindo aos poucos. Então, é o que a gente fez com pré-fixado, né? Então, a gente cortou as exposições em pré-fixados. A gente entende que né, a gente carregou pré-fixados aí nas carteiras desde setembro do ano passado. Os retornos foram mais ou menos o dobro do CDI para o prazo que a gente recomendava, que era 3 a 4 anos. E a gente entende que os clientes têm crédito, etc., mas a gente está, né, assim,
dá para deixar tranquilamente os papéis tem 2 anos vencerem, né? Não precisa ser uma correria para saída. A gente está mais preocupado mais com a parte mais longa da curva ali. Multimercado é uma posição que a gente não gosta de mexer também. Uma coisa importante, a gente continua correndo o risco de fechamento da curva, por assim dizer, na parte de inflação, mas a parte de inflação ela tem uma defesa maior por causa do IPCA, né? Então, se a gente vai para imagina o que aconteceu em 2015 ali, né? Que a Dilma começou a dar as pedaladas e o IPCA acelerou para 11%. Essa parte aqui ela é muito mais defendida do que o pré. Renda variável, hoje a gente tem uma posição mais equilibrada aqui entre Brasil e renda variável global, né? Na carteira moderada a gente tem 10 de Brasil e 8 de global. E a gente tem a renda fixa global também, que eu posso explicar um pouco melhor depois. Então, um movimento que a gente fez na virada de abril para maio, a gente aumentou o risco da carteira como um todo, só que a gente, esse aumento de risco foi uma redução de risco alocado em Brasil, né? Muito na linha do que eu falei com vocês ali. A gente está longe de, entre aspas, abandonar o barco, não vou ter nada de Brasil, não é isso, mas ficou mais importante ter uma carteira mais diversificada, né, que olha um pouco mais para o mundo, até porque as coisas lá fora estão baratas também. Então era isso que eu tinha para falar. Vai ser de 2 minutos meu tempo aqui, 1 minuto e meio talvez. Mas era isso, e aí acho que a gente abre para perguntas aí, a gente vai conversando e eu posso ir me aprofundando, trazendo de volta os slides e me aprofundando conforme vocês quiserem. Vou iniciar aí as perguntas. Na sua lâmina 17, aí você tem um cenário lá, né, que você fala de uma taxa, se você puder voltar ela lá para as pessoas darem uma olhada. Isso. Tá? Bom, então aí, na verdade, a ideia seria que a Selic, nos próximos 5 anos, num cenário base, traria uma média de retorno de 5,1, né? Isso, exatamente. O que eu falei, né? Como a Selic de equilíbrio ali entre 6 e 6,5, ela gradualmente vai voltando para esse patamar. Perfeito. Então, na média, ela dá 5% ao ano. E uma pergunta seria aqui, ó, você falou sobre a questão do crédito privado, né? O crédito privado estaria aí com uma possibilidade de 3%, 3 pontos acima, né? 3%. No caso das debêntures, né? No caso aqui é uma média de debêntures e bancários que dá S2. Entendi. Mas assim, ó, existe uma discussão muito grande se no Brasil realmente tem prêmio, ou, na verdade, melhor, se o prêmio do crédito privado no Brasil compensa o risco, né? Então, eu não sei se ele chegou a 3 porque tem-se uma oportunidade ou porque você vai ficando no absoluto muito baixo também, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Então, é uma ótima pergunta, tá? Eu até sou mais da escola que tem uma oportunidade e tem alguns sinais que indicam isso. Acho que, assim, sem dúvida, pode ser, e é uma tese totalmente justa, que no final, né, o que a gente está falando que essa sua segunda tese, ela pode ser a explicação. No final, o que você está dizendo assim, o brasileiro não topa dar dinheiro para Vale do Rio Doce a menos que 5% ao ano. Então, se o CDI está 3, ele vai cobrar 5 do mesmo jeito, e daí esse prêmio de crédito vai ficar em 2% ao ano. Não sei se com a Vale, né? Mas com outras empresas. Mas esse índice de debêntures, eles são de fato as maiores empresas que tomam crédito, né? Então, os principais emissores aí são Vale, Petrobras, não os bancos, né? Tem algumas companhias de varejo que compõem o índice, mas são grandes conglomerados brasileiros de fato, assim, né? Tem muita empresa do setor elétrico, muita linha de transmissão, que são até o espectro mais seguro do crédito no Brasil e estão muito premiados. Uma das coisas que acho que vale comentar, até que é um sinal também de que é uma oportunidade, assim, quando a gente olha para o índice, que são os debêntures em IPCA, vários dos emissores são os mesmos, né? E também são emissores de Brasil, etc. E na parte de IPCA,
a abertura de prêmio de crédito foi menor, né? Então, em março, né, quando teve o estresse grande, os prêmios de crédito na parte IPCA abriram na casa de 1% ao ano, né? Ou seja, um papel que no final de fevereiro pagava a NTNB com o mesmo prazo mais 1% ao ano, passou a pagar a NTNB com o mesmo prazo mais 2% ao ano, né? E teve a abertura da NTNB também. Enquanto no espaço em CDI, essa abertura foi de 2% ao ano, ou seja, uma empresa que pagava CDI mais 1 passou a pagar CDI mais 3. E uma das coisas que aconteceu também no espaço em CDI, que também é um sinal que tem espaço, né, muito, e assim, não dá nem para criticar, né, porque esse sempre foi um espaço da carteira, né, todos os fundos DI, de crédito, etc., que o investidor brasileiro usou para ter menos risco, né, era sempre uma parcela menos volátil e tal. Então, quando essas perdas vieram nesse pedaço da carteira, os investidores se assustaram muito, com razão, e eles fizeram saques. Só que ao fazer esses saques, eles obrigaram os gestores a vender os papéis, né? Então, até eu vi a live do Howard Marks, né, que a gente fez, que é o gestor da Oaktree, e também um call que a gente fez com o AXA, que é o gestor que a gente tem na carteira de high yield. E eles até falaram, pô, o melhor momento para comprar coisas é quando as pessoas estão vendendo aquilo que elas não querem vender, né? Então, esse acho que é um sinal interessante, né? Porque assim, o começo do choque que os fundos começaram a sofrer perdas eram os gestores tentando vender aquilo que eles queriam vender, né? Que é sair das exposições a hotéis, locadoras de automóveis, né? Que são os setores mais afetados pela crise. Mas quando o cotista se assustou e começou a resgatar de tudo, eles começaram a vender linha de transmissão, vender coisas que conseguiam vender e não que queriam. Então, acho que... E aí, assim, só para complementar, desculpa te cortar, mas assim, o que a gente faz, né? Tipo, a gente sabe que, pô, eu não sou o Stuberger, né? E nem tenho pretensão de ser. Mas o que a gente faz como time de alocação, né? Então, a gente faz nosso tudo, pô, eu acho que crédito é uma oportunidade. Será que é mesmo? Pô, a gente conversa com todos os gestores que estão na plataforma da XP, com os que a gente considera que são os melhores gestores nesse espaço, e pergunta para eles, pô, o que vocês estão achando? E daí a gente vê que tem vários gestores que falam, pô, não, tem muita coisa barata. Pô, estou pensando em montar um fundo com lock-up para comprar as coisas que eu sei que não vão quebrar com taxas muito boas, devolver o capital para o cliente daqui 2 anos. Então, a gente vê os gestores se mobilizando e achando que é uma oportunidade, isso confirma a nossa tese e daí a gente segue em frente. Então, eu estou dando um exemplo em crédito, mas a gente faz isso com praticamente todas as nossas teses, né? A gente faz Mas no crédito ainda, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu também acho que tem prêmio agora. Agora está sendo pago, né? De forma talvez melhor, remunerado o investidor que vai entrar, né? Mas e também eu acho que está muito na questão da seleção da empresa, né? A coisa agora é escolher as empresas que você realmente acredita que estarão aí depois da crise, né? Exato. Quantas empresas uma sugestão numa carteira que compra direto, você acha que ele deveria ter na carteira, por exemplo, para ter uma diversificação boa? Fala assim, olha, no mínimo X. Uma ideia só. O que eu diria, assim, eu acho que, com exceção do que tem alguma proteção do FGC, tá? Eu acho que o FGC é um caso à parte, mas quando a gente vai para a dívida corporativa, acho que o raciocínio no final se aplica para bancos para a gente construir uma carteira diversificada. Acho que nenhum emissor individual deveria representar mais que 3% da carteira do cliente. Né? Se você conseguisse montar na parte em CDI ali um grupo de emissores que nenhum passasse de 1,5%, talvez quando você tem um emissor maior, tem alguma coisa que chegue em 2%, você vai falar, pô, mas é difícil, vou ter que carregar 20 emissores. E, obviamente, você não vai conseguir montar essa carteira de uma hora para outra, né? Então, mas sim, eu acho que nessa parte de crédito, acho que quanto mais diversificado,
melhor, que obviamente não se aplica para Felipe, multimercados, ações. quando você fala de 2, você está falando só da parte que a gente destinou para crédito? Não, estou pensando no Tudo portfólio global. como um todo. Ah, perfeito. Então, não, porque eu ia te falar, assim, de repente, para uma empresa que o cliente confia demais, sei lá, pega uma Vale, uma Petrobras, né? Exato. Ele se sente confortável em majorar um pouquinho isso, né? E Dá para ultrapassar ter os 2, limites. 3% do portfólio nos grandes nomes. Então, tá. Então, na verdade, da parte destinada a crédito, você está falando que ele teria que ter umas 10 empresas, 20 empresas aí. Se for um perfil moderado, né? Tá bom, perfeito. Legal. Tá. Felipe, tem Uma duas coisa perguntas. que daria para fazer que é um contraste interessante é você pegar alguns nomes que estão a taxas interessantes que são de alta convicção. Então, putz, eu estou vendo, você falou, né? Petrobras, putz, sei lá, imagina que eu não sei Energia qual preço. também. Essas transmissoras, estou vendo Taesa, sei lá, CDI mais, estou chutando, tá? Não sei se é essa taxa. CDI mais 5, putz, vou comprar esse. Monto 2, 3, 4 nomes ali que são teses de alta convicção nessa casa de 2, 3% e o resto eu compro em fundos que daí vão ter uma carteira super diversificada. É uma maneira também de implementar. Perfeito. Obrigado. Felipe, tem duas perguntas de participantes, tá? Vou passar aqui para você, aí você responde na sequência que você quiser, eu repito se você precisar, tá? Tá bom. A senhora Helena Cortez, ela está perguntando que ela está largando um prejuízo na carteira. Ainda assim, ela deve resgatar realizando o prejuízo e mudar o direcionamento? Ela está falando da carteira de ações? Sim. Acho que foi... É uma carteira... Dá para responder de maneira geral, né? Mas eu acredito que seja uma carteira de ações. Então, assim, eu perguntei se é de ações, né? Porque é onde a gente está fazendo o shift ali, né? Que a gente reduziu um pouco o Brasil e aumentou o internacional na parte moderada. E eu dei bastante ênfase nisso para pré, mas acho que isso vale para a parte, né? Para essa troca de Bolsa Brasil com Bolsa Internacional. O que a gente imagina, tá? Ou o cliente tem uma carteira de fato de ações, e aí, nesse caso, você pode trocar as ações por ETFs. Né? Então, se você trocar as ações por IVVB11, ou SPX11, né, que são os dois ETFs aí que compram a Bolsa Americana, você vai conseguir carregar esse crédito tributário para frente. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que ajuda. No caso dos fundos de ações Brasil, provavelmente, dependendo da época, né, que foi que a posição que você comprou aquele fundo, talvez você esteja um pouco mais no prejuízo ou não. E daí o que a gente enfatiza, fazer a troca devagar, né, e talvez olhar qual dos fundos está na melhor situação tributária. Acho que isso o pessoal consegue fazer. Acho que uma das belezas de olhar o mundo como a gente olha, né, que é o longo prazo, assim, não precisa sair correndo e trocar. Se você fizer esse pivô na carteira que a gente é obrigado a fazer no instantâneo, né, mas se você fizer ele ao longo de 2, 3, 4 meses, que vai dar um tempo para a Bolsa Brasileira continuar se recuperando e você recuperar um pedaço do imposto de renda ali, eu acho que é super honesto. Mas essa é a eterna dúvida, né? Até que ponto vale a pena pagar imposto para trocar posições? E eu tô contigo que, assim, na medida do possível, realizar perdas deve ser evitado justamente porque você fica com crédito fiscal, né? Que tem uma alta de graça ali, mas... Mas, Felipe, eu acho que também tem muito a questão de realmente buscar os cavalos que podem andar melhor, né? Então, a troca, ela é toda baseada em estudos, né? E você, Exato, claro, exato. para quem está entrando naquele momento, existe um conforto, ele não tem nada para considerar, né? O dinheiro está chegando ali naquele momento, mas e quem está saindo e está tendo que realizar algum prejuízo ou mesmo considerar algum imposto, né? A estratégia foi feita para fazer os dois campeões, né? E Exatamente. a troca tem um trade-off, mas de fato é importante manter a disciplina e a estratégia. Então, e se aquilo que está ficando para trás deixou de ter o sentido de quando entrou, né, na carteira,
talvez convenha mesmo acompanhar os movimentos estratégicos, né? Dói Exato. demais realizar Dói um um pouco, a gente prejuízo, sabe que né? não é fácil. Mas uma coisa até que eu vou enfatizar, que eu esqueci de comentar, mas que a gente tem batido bastante na tecla, é o seguinte, ao fazer, né, para os clientes que estiverem fazendo essa troca de Bolsa Brasil por Bolsa Global, tentar, na medida do possível, casar as datas de entrada e saída, né? Então, imagina que eu estou num fundo de bolsa que tem resgate em 30 dias. Vou pedir o resgate hoje, que é dia 12 de maio. Ele vai, por exemplo, pegar a cota de 12 de junho e pagar no dia 15 de junho. Eu acho que vale a pena usar um pouquinho do caixa ali para você comprar. Se você estiver comprando um fundo que a cotação ainda é zero, comprar no próprio dia 12 de maio, de junho, aliás, né? E se você estiver comprando um fundo que é D+1, comprar um dia antes, para que a sua alocação em bolsa não Não, varie ao longo do não tempo, né? fique descasada. Não fique descasada, Usa, exatamente. usa um dinheiro disponível, você não fica nem um dia sobrealocado, mas você fica desalocado mais em CDI, por exemplo, e não em fundo Exato, ativo que pode ter um pico naquele momento e você está de fora, né? Exato, exato, exato. Já fiz isso, já Então fiz isso. não, ótimo. Não, isso é o que tipo, a gente fala, mas não, É que pode tá- realmente, numa volatilidade grande como a nossa, né, você pode ter até uma sorte de cair e é, você comprar mais barato. Mas, de exato, fato, você pode perder um dia que é importante para a carteira no médio e longo para prazo. Né? compor retornos no longo prazo. Outra pergunta, Felipe, aumentando a exposição em fundos internacionais, se a gente deve preferir fundos redeados ou com exposição em dólar nesse cenário de Ah, médio prazo? essa é uma ótima pergunta. Eu vou pegar aqui a carteira moderada e, eu vou explicar bem o que a gente tem feito, que de fato na apresentação rápida. Vocês preferem que eu foque? Assim, eu vou até falar. A gente começou a divulgar esse mês, tá? Então vocês estão vendo em primeira mão aí uma carteira recomendada para público geral, né? Porque a gente começou a aumentar muito a parte internacional e alguns investidores começaram a ficar, especialmente os menores, ficam perdidos. Então a gente preferiu ter as duas. Eu vou focar mais na que é para investidor qualificado. E daí, se vocês que quiserem, depois a gente faz o deparo ali, né? Tá bom, Então, perfeito. o que é a parte global que a gente tem, né? Então, a gente tem tanto renda fixa quanto renda variável. Aí, primeiro tem uma coisa que é filosófica, entre aspas, né? A parte de renda fixa global, e até logo que eu entrei na XP, essa foi uma das conversas que eu tive com o Telo ali, tanto eu quanto eles, e essa é um pouco a escola do que a gente fazia na GPS, a gente prefere comprar isso sem risco cambial. E por quê, tá? Porque tem um pedaço da renda fixa que a gente gosta de avaliar contra o CDI mesmo, né? Você quer saber qual carrego que você vai ter. E outro porque um fundo, né? Como a renda fixa lá fora, ela tem um risco parecido com a nossa renda fixa atrelada à inflação aqui, tá? E acaba que o dólar, né, em reais, o real dólar, é muito mais volátil. Então, até se vocês quiserem entrar num site de comparação de fundos qualquer, tipo Verius, ou se vocês gostarem de usar, e plotarem, tipo, acho que o Pinco tem o Pinco Income Dollar, por exemplo, e vocês plotarem ele contra um fundo cambial, vocês vão ver que o retorno foi quase igual. Que acaba que o dólar domina completamente o risco. Então, você acaba que está comprando um fundo cambial muito legal e não está conseguindo exatamente aproveitar aquela oportunidade. Para a renda variável, ao contrário. Como a renda variável é muito volátil, acaba que você comprar a bolsa global em dólar é menos arriscado do que comprar ela redeada. Então, o que aconteceu em março é um ótimo exemplo. Né? Quem tinha a bolsa americana não redeada subiu 2% e quem tinha ela redeada caiu 15%. Mas aí entram as outras considerações, né? Então, por exemplo, o real hoje está num patamar muito depreciado. E ainda que tenha,
fatores que a gente considera que são, entre aspas, muito estruturais e que vão manter o real desvalorizado, que é o nosso juro está muito mais baixo que dos outros emergentes, nosso crescimento está baixo e a gente tem esse tumulto político todo, tem outros fatores que vão na contramão. Então, a gente é um dos países emergentes que está com juro mais baixo e que está dando o maior estímulo fiscal já anunciado entre os países emergentes, um dos maiores, né? Então, isso coloca a gente um pouco na frente na corrida e isso pode ter algum efeito lá na frente. Um pedaço da queda do real é porque os preços de commodities caíram muito, né? A gente viu naquele primeiro gráfico lá. Então, pode ser que mesmo a situação no Brasil ficando inalterada, a economia global como um todo se recupera no segundo semestre, os preços de commodities sobem e a nossa moeda se aprecia. Então, a gente hoje está tratando a parte internacional da carteira num misto aqui de redeado e não redeado, para dar um equilíbrio para a parte de renda variável como um todo, né? Então, a gente tem 4% dos 18% que a gente tem de renda variável global, de renda variável Brasil e global em dólar, e os outros 4% a gente está deixando redeado, que vale a pena comprar a Bolsa Americana agora redeada depois que ela caiu nominalmente. O restante aqui é em renda fixa, né? Então, o Morgan Stanley é um fundo que carrega uma carteira mais diversificada, ele tem desde coisas que são grau de investimento, tem high yield, faz emergentes, compra um pouco até de moedas de emergente, mas ele é um fundo menos arriscado do que o AXA. E o AXA, assim, a gente até publicou um artigo sobre isso, que era 7 razões para investir em high yield bonds, que justamente é uma classe de ativos, tá? Que são os papéis com risco de crédito mais alto nos Estados Unidos, que se beneficia muito nas recuperações, especialmente porque parte de um carrego muito alto. Então, acaba até tirando um pouco da incerteza da frente de você ter você não sabe exatamente quando que os lucros das empresas vão se recuperar e tal. E o AXA, que é tipo, a gente entende que esse é um espaço difícil de operar, mas por isso a gente conta com a expertise do AXA, essa estratégia já existe há 20 anos, e o gestor ali sofreu, né, calotes em só 1% das vezes nesses últimos 20 anos em que alguma empresa desse espaço tomou calote, né? E ele já estava antes até fora do setor de energia. Hoje o fundo está com um carrego aí na casa de CDI mais 6. Então é o dobro do carrego de uma debênture aqui. E vale o raciocínio aqui que vale para a parte internacional como um todo. E acho que é interessante o cliente ter isso na cabeça. Assim, esse é um pedaço da sua carteira que, independente do que acontecer com Maia, Bolsonaro, Moro, esse pedaço ele está exposto a outros fatores que não tem nada a ver com essa história, né? Então é sempre interessante para o cliente ter isso, né? Tipo, a gente está chegando aqui em 16% da carteira, né, alocada de maneira internacional, até na carteira agressiva, 16. até um pouco mais, né? A gente já está em 25%. Né? E na carteira internacional, 8 são em dólar, tá? Que são esses dois gestores aqui. Então tem um pouco mais, porque tem um pouco mais de Bolsa Brasil. E acho que isso é simplesmente o fato de se expor a outras coisas que não são esse tumulto daqui já é uma experiência completamente diferente no quesito de portfólio para o cliente. Felipe, Legal. desses 16% que estão fora, perdão, quanto que está dolarizado? 4. 4, tá bom. Aí, assim, o que eu comentei, assim, é um pouco filosofia, tá? Porque é aquele negócio, o dólar não está barato. Então, Sim. o que a gente recomenda, tá? Tipo, a gente aqui está com um percentual, tipo, a gente conta né? E aí, até para explicar um pouco, adaptação na carteira para público geral aqui, a gente pega o AXA, divide por 4 e soma na parte redeada aqui. Por isso que dá uma posição de bolsa um pouquinho maior aqui e ele não tem a renda fixa global. Mas o que a gente pensa? Essa parte que é a parte dolarizada, que é a parte anticíclica da carteira, isso é mais experiência de ter passado por várias crises. Assim, o ideal ali é que ela seja entre 10% e 30% da sua carteira de bolsa. É uma regra de bolso boa. A parte de bolsa é a parte mais agressiva da carteira. Os multimercados conseguem se virar sozinhos.
e eles podem até sofrer no curto prazo, mas eles se entendem consigo mesmos depois. E dessa maneira, você não está nem numa posição super comprado em dólar, que se o dólar vier contra, como eu falei, né, se o real volta para 5, por exemplo, que não é nada absurdo, isso não vai machucar a sua carteira, mas ao mesmo tempo, se continuar tendo estresse em Brasil, isso vai ajudar a você não ter resultados tão negativos, né, no portfólio como um todo. Então, eu falo entre 10 e 30. Hoje a gente está ali no meio do caminho, né? Se pensar, a gente está com 4 de 18, que deve ser uns, de cabeça aqui, uns 20 e poucos %. Mas até para falar assim, eu prefiro ter a bolsa global em dólar do que ter ouro. Mas o ouro, ele é um ótimo candidato aí, ele só não é o favorito, mas na carteira acaba indo o favorito. Mas ele ocuparia esse mesmo espaço. Assim. Então, imagina, se você tem 30% da carteira em renda variável, você vai ter aí entre 3 e 9, ou entre 3 e 10, em coisas que misturam aí dólar, ouro e coisas que estão, entre aspas, trazendo mais um seguro mesmo para a carteira. Bacana. Felipe, a gente falou aí de gente que quer mudar a posição, aumentar a exposição. E para quem está começando, quem está querendo começar a montar uma carteira agora, receber um dinheiro novo, quer fazer uma carteira separada, ele começa por onde? Qual a oportunidade que ele deve aproveitar agora? Olha, assim, tem uma coisa engraçada, né? Que acho que, como o cenário é de volatilidade, ainda tem muita incerteza, qualquer coisa que ele for fazer, ele deveria fazer em partes, né? Então, a gente tem recomendado aí que as pessoas dividam a carteira em parcelas para serem feitas ao longo dos próximos 3, 4, 5 meses. Tá? Então, se eu estou começando agora e eu tenho 0 de bolsa, eu vou chegar nos 18% de bolsa, provavelmente só lá em outubro. E assim, obviamente, né? Putz, esse mês a bolsa subiu, né? Então, imagina que eu vou pegar, 20% por 5, são 4% por mês. Putz, esse mês a bolsa subiu 10. Putz, eu só vou fazer 2. Putz, esse mês a bolsa caiu 5. Putz, então eu vou fazer 5 também, vou compensar. Então, dá para ir dosando essa implementação, mas fazendo ela devagar. Aí, assim, um pouco até por... Assim, aí é mais o gosto pessoal, assim. Se eu tivesse que responder às cegas, eu responderia para fazer a implementação como se fosse uma fatia de bolo, assim, né? Faz um pouco de crédito, um pouco de inflação, adiciona um pedaço dos mercados, um pedaço de bolsa, um pedaço na renda fixa global e um pedaço na renda variável global. Se fosse fazer às cegas, eu quero que vocês entendam, a filosofia é isso. No modo atual, talvez eu faria a parte de crédito em CDI um pouquinho mais rápido e a parte em renda variável Brasil um pouquinho mais devagar, né? Então, se vou implementar a bolsa, esse mês eu coloco 2 de bolsa global e 1 de bolsa Brasil nos 3% que eu ia fazer naquele mês, por exemplo. E eu faria ali a parte de renda fixa global a uma velocidade um pouquinho maior. Então, talvez o meu primeiro mês nessa parte de renda variável, renda fixa global e renda variável global seria fazer 1 e 2, alguma coisa assim. Tá? Então, mas acho que esse é o espírito. Assim, fazendo... E até a gente pensa na carteira como um todo, né? Então, tem coisas ali que a gente está usando a correlação para se defender, né? Daí você já começa a diversificar desde o início, mas fatiando, né? Em vez de pegar o 100% exato, e já comprar tudo e já alocar, você começa com 10% ou qualquer coisa que seja do gênero, 15%, exatamente. 25% se for em 4 meses, monta 25% e aí vai aumentando as posições, né, numa carteira que já deve se iniciar diversificada, né, com correlações negativas e tudo mais.
Isso, exatamente. Imagina que você está montando um carro e você resolve montar no primeiro mês só as rodas da frente, né? Você até vai andar, porque a tração tá ali, né? Mas você vai ficar com a traseira raspando no chão, né? Então a gente tenta. Então eu acho que faz sentido pensar nesse, né, em montar, como eu falei, né? Vai encaixando as fatias do bolo para montar o bolo inteiro, né? Excelente, excelente. Felipe, a gente tem sempre a questão da maturação das alocações, né? E elas, por vezes, nos deixam como se estivéssemos errado por muito tempo, né? Eu falo que a gente passa, às vezes, meses errados para um dia estar certo, né? E talvez esse dia certo compensa todos os dias errados que se passaram, né? Então, fala um pouquinho disso para mim, cara, um pouquinho dessa questão da maturação das estratégias, né? Eu acho que a diversificação até uma outra coisa complementar é a questão do risco, né? A diversificação não zera o risco, ela só mitiga, né? E É, fala um pouquinho dessa maturação, que é um negócio que a gente tem dificuldade de aceitar, né? Assim, de tipo, olha, isso matura, mas leva um tempo, ou está aí, mas está correto, né? não, e obviamente as pessoas podem precisar do dinheiro no meio do caminho, né? Então Perfeito, mas aí é outra situação, não é uma situação que você está é, reagindo à sua dor, é uma situação em que você quebrou a estratégia, muitas vezes por outra melhor. Eu sempre falo isso para o cliente, faz uma aplicação em previdência, pô, a carga tributária é tanto. Não, você planejou para deixar, para ficar. Se você vier interromper, é porque o prêmio do outro lado é muito maior. Então, assim, previdência não travou o seu dinheiro, por exemplo. Ela só exatamente. traz um custo um pouco maior, mas não te impede de comprar o prédio que valia 10 milhões por um. Pode comprar, só que agora. Exatamente, exatamente. Nem, quanto é que eu vou pagar mais de imposto? 20 mil. Ah, então deixa aqui os 20 mil, porque os 9 milhões que você ia ganhar não vale a pena. Então, Exato. paga os 20 mil a mais, vai comprar o prédio por 1 e por Não, 9, né? ó, você falou de um ponto super importante, eu vou abrir a resposta com isso. Ano passado, eu estava numa reunião com um cliente, que era um cliente da empresa que eu trabalhava, né, que era a GPS, que o cara tinha um portfólio de imóveis enorme, e ele estava discutindo com a gente só o portfólio líquido, né? Então, é um player do setor, sempre gostou, assim, tipo, a carteira de imóveis era centenas de milhões de reais e o portfólio com a gente era um pouco mais de 100. E ele perguntou, pô, eu deveria aumentar a bolsa? A gente perguntou para ele, o que você vai querer fazer com o dinheiro se a economia sofrer, né? Ele, pô, quando a economia sofre, provavelmente vão estar aparecendo oportunidades de imóveis para eu comprar. Ele falou, pô, então você não deveria ter tanta bolsa Brasil, porque senão seu portfólio vai estar... Não, você deveria ter alguma coisa, mas senão seu portfólio vai estar sofrendo na mesma hora que você precisar do dinheiro do outro lado, seu dinheiro vai ter diminuído. Então a gente falou para ele, não, vamos ter uma carteira que tem mais uma parte global, vamos ter bolsa, mas não tanta bolsa, mesmo que a bolsa pareça barata, ela pode trazer essa correlação com seus investimentos pessoais que acaba sendo danosa, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, né? E a gente pensa na carteira, né? Cada, e cada pedaço ali tem uma maturação diferente, né? Então a parte em CDI, até, né, a parte em CDI acabou sofrendo a pior perda que na história aí. Ela é a parte que tem uma maturação, entre aspas, mais curta, né? Sim, vai. Para o cenário que a gente teve, e pareceu muito grave, assustou muita gente, eu sei, mas pensando friamente, tá? E até um investidor que estava ali no índice de debêntures e ele precisa comprar um prédio. Pô, ele está perdendo dinheiro esse ano, não é agradável, mas o índice está caindo 3%. Então, ou seja, 97% do dinheiro dele está intacto. Isso foi o cenário de um estresse muito grande. Então, acho que é interessante ter em perspectiva, né? Se esse mesmo dinheiro estivesse em bolsa, você teria 70% dele disponível, você tem 97%. A perda é dolorida, especialmente num pedaço da carteira que a gente não esperava que ela viesse, mas ela é mais administrável, né?
Em seguida vem a parte de inflação ali, da maneira como a gente imagina ela, tá? Tipo, a gente pensa na parte de inflação para ter um prazo médio de 5 anos, e para ela ter um prazo médio de 5 anos significa que a cada ano 10% da carteira de inflação está vencendo, né? Então isso incluindo a explosão do fundo ali, né? Eu acho que ela está se reciclando e ela está ficando disponível na maneira de caixa, e são ativos que também não sofrem tanto aí também, mesmo no cenário super adverso. Esse pedaço da carteira deve estar caindo alguma coisa como 2% no ano. Mas já é um pedaço que já é mais volátil, já tem um prazo de maturação maior. Os multimercados, assim, comprando de uma maneira diversificada, né? Tanto em gestores aqui, né? A gente sugere ter um mix aí de 5, 6 gestores e diversificar coisas quantitativas, coisas, né? Um fundo long short, um fundo de arbitragem que esse mês está aberto, a gente conseguiu incluir na carteira aqui. A nossa carteira, a gente, para facilitar a vida de vocês e do cliente, a gente sempre monta ela com o que está disponível ao longo do mês, né? Então a gente usa um mix ali de gestores macro, gestores long short, gestores de arbitragem, que é um pouco mais difícil de achar algum bom, mas quando tem a gente coloca. E a gente imagina que ela tem uma maturação ali, é difícil você perder dinheiro em multimercados ao longo de 3 anos. 3, 4 anos, eu diria que é muito difícil você ter um retorno muito abaixo do CDI. Pode acontecer, mas é improvável. E quando a gente entra para aquela parte de baixo da carteira lá, ela é a parte que sacode mais, e ela é a parte que está focada mais nos 3 anos no caso da renda fixa global e 3, 4, 5, 6, 7 anos no caso da renda variável, tanto Brasil quanto global. A gente tenta compensar, tirar correlações, colocar uma proteção em dólar, tal, mas esse de fato é o pedaço da carteira que vai sacudir mais. Mas ao montar a carteira com todas essas peças, a gente, né, até vou voltar numa parte de um slide aqui que é mais engraçadinho, que é justamente essa banda aqui, né? Então, essa banda aqui é uma função de quanto risco a gente corre no portfólio. Aqui a gente está mostrando a banda para 5 anos. E tem um efeito estatístico interessante, né? Que até intuitivamente você tem muito ruído no curto prazo e ao longo do tempo os ruídos vão se anulando e você fica com a tendência de fato, né? Então, eu estou falando isso porque assim, é muito mais, por incrível que pareça, prever a rentabilidade de uma carteira nos próximos 12 meses do que nos próximos 5 anos, se você estiver fazendo um trabalho decente, né? Então, por exemplo, o nosso perfil moderado, a gente mira uma volatilidade de 5%. Significa que com 2 desvios padrão, né, que é 97,7 ali que a gente está falando, a gente pode errar ao longo de um ano ela por 10% para cima ou 10% para baixo. Mas esses erros vão se anulando ao longo do tempo, isso é um pouco de estatística aqui, mas quando a gente olha em 5 anos, essa banda que era de 20% caiu aqui para alguma coisa como 3, 4%. Para agressiva ela é um pouco maior, para conservadora ela é um pouco menor, né? Depende do nível de risco. Mas acho que, o que a gente está falando aqui? Num horizonte de 5 anos, é muito difícil a carteira moderada, no cenário atual, que os ativos estão descontados, render abaixo do CDI. Num horizonte de 12 meses, é quase que jogar a moeda para cima, né? Obviamente, a gente está no momento que os prêmios de crédito estão gordos e tal. Se a gente olhasse num período mais normal, aparece uma probabilidade grande sim, da carteira moderada dar abaixo do CDI. E aqui a gente está vendo que abaixo do IPCA é muito mais difícil. Então, é um pouco esse jogo da estatística. Isso não é 100%, né? A estatística, essa curva, ela nunca chega no 100%. E a gente está sempre de olho nesse cenário para ir fazendo os ajustes. Mas acho que isso aqui, especialmente essa banda aqui, acho que ela é muito importante para o investidor ter em mente. E acho que ajuda também ele a entender o trade-off, né? E esse trade-off de risco, isso vai mudando com o tempo também, né? Então, vou até
vou fazer, né, até um pouco advogado já, imagina no cenário básico, então tudo bem, ó, eu tô vendo que o perfil conservador é 7,5 ao ano, o agressivo é 9, vou escolher o agressivo. Mas ó, o agressivo tem uma chance de, no acumulado de 5 anos, você tá abaixo da inflação. No perfil conservador, essa probabilidade é desprezível, dados os preços atuais. Então, é a mesma coisa contra o CDI aqui. Então, acho que é importante ter em mente não só esse retorno esperado, mas essa distribuição aqui e saber que quando você encurta o prazo, essas caudas crescem aqui e crescem rápido. Não sei se eu respondi ou se, na verdade, se eu me empolguei e me perdi um pouco na resposta. Não, você complementou a resposta, cara. Foi bem completo aí, Felipe. Felipe, uma outra pergunta. Não sei se tem fórmula, tá? Se é uma fórmula mágica, mas o que compensa mais? Você fazer uma diversificação via fundos, onde você tem um gestor trabalhando para você, ou você montar uma carteira? Tá? Ou é um mix das duas, que seria o ideal? O ideal acaba sendo um mix das duas. Um pedaço disso, né, assim, qual que é a grande vantagem do gestor e qual que é a sua grande vantagem, tá? Então, acho que a gente tem que separar as duas coisas. Por que eu não compro a minha carteira 100% em gestores multimercado e esqueço? E acho que tem eu vou começar meio, né, do 10 mil pés de altitude aqui, né? Eu comentei no começo, até a gente pensa muito nisso, assim, a pessoa física bem orientada e com as emoções controladas, né, ela consegue fazer coisas que um gestor de fundo multimercado não consegue fazer. E uma delas é carregar por períodos longos ativos que estão muito descontados. E eu vou dar um exemplo até, né, na GPS em 2015, ali começo de 16, antes do impeachment, a gente comprou muito nas carteiras dos clientes as NTNBs, que na época estavam pagando IPCA mais 7,5. Mas era um ambiente muito hostil, né? Nenhum gestor macro tinha exposição relevante nessas NTNBs e a gente montou ali 20% das carteiras de clientes entre o conservador e moderado ali nesses papéis, né? Que é um perfil intermediário que a gente tinha lá e que a gente vai ter na XP em setembro, portfólios mais granulares. Por que a gente conseguiu fazer isso? A gente sentou com os clientes e a gente falou, olha, eu estou vendo que você está vendo que o Brasil está indo para o buraco, porque quando a gente olhava pré-impeachment ali 2015 parecia, cara, mas olha só, você consegue comprar uma NTNB aqui IPCA mais 7. Seu capital vai dobrar descontado da inflação em 10 anos. Vamos. O risco é esse. Vamos fazer? Vamos implementar devagar. E os clientes conseguiram carregar isso até ano passado, que esses papéis fecharam para 3, né? Foram ganhos de capital astronômicos, assim, né? E nenhum gestor macro conseguiu carregar isso. Porque essa volatilidade no mês a mês, o cliente começa a perder a visibilidade do resultado do fundo e resgata. Então, o gestor macro não consegue carregar. Mas você, quando você está olhando para o seu portfólio, quando você está ciente, quando você respira fundo nos meses ruins, você consegue carregar. Então, essa é e é um pouco por isso que a gente foca nas oportunidades de longo prazo. As oportunidades ali de 6, 12 meses, os gestores capturam e eles são um pedaço da nossa carteira. Então, acho que essa é a primeira resposta. Isso vale. Eu comentei o exemplo da NTNB porque foi um exemplo real que o caso já maturou, mas isso vale. O SPX nunca vai conseguir investir num fundo de private equity. Aí você consegue carregar. Acho que isso esse descasamento de liquidez e essa paciência, entre aspas, é o grande dom da pessoa física e é o que consegue fazer um portfólio entregar retornos que ela não conseguiria obter em outro lugar. Um segundo ponto, né? Benefício tributário. Tem os dois lados, né? Então, a beleza, por exemplo, eu vou dar um exemplo que até uma recomendação para a gente, para quem tem pouco dinheiro na parcela de ações ou para quem
ou para os clientes pequenos, né? Então, a XP tem um fundo de fundos de gestores de ações, né? Que é o Selection Ações e tem o Selection Long Bias, né? Tem os dois fundos. Lá, se a gente deixa de gostar de um gestor, a gente troca ele por outro e como está dentro do fundo, você não precisa realizar aquele imposto de renda. E um raciocínio parecido vale para uma troca entre CDBs ou debêntures, etc. Então, existe um benefício tributário de você ter um pedaço da carteira dentro do fundo. Ao mesmo tempo, tem muitos papéis que são isentos na pessoa física, né? E esses papéis um gestor nem consegue carregar. Então sim, existem motivos para ter um balanço aí, uma mistura. E, obviamente, existem estratégias muito especializadas, né? A gente não vai conseguir replicar na pessoa física uma estratégia de arbitragem de BDRs com ações locais, que, por exemplo, a Absolute faz, no fundo, tá ali, né? Que é o Global Alpha. Isso é muito difícil de replicar na pessoa física. Então, e faz sentido para o investidor também entregar um pedaço da carteira dele para um gestor que tem uma super equipe e uma super experiência que consegue adicionar alfa, né? Adicionar retorno na carteira dele. Vale a pena terceirizar essa gestão, né? Para estratégia. Então, acho que é isso. Um pouco é mais arte que ciência. Né? Não tem muito a resposta certa aqui. O ideal seria aproveitar as vantagens da pessoa física, como isenção de imposto, esse tipo de coisa, um carrego mais tranquilo, mais longo, e algo que a gente ficaria muito difícil executar na pessoa jurídica, na pessoa física, a gente transferir isso para fundos, né? Não é exatamente essa fórmula, mas já é um começo. E assim, acho que a partir de um determinado tamanho de cliente, é uma mistura de tamanho com risco, né? Então, se o cliente é muito conservador, ele tem que ter, sei lá, às vezes 30 milhões para justificar ter um fundo exclusivo. Se o cliente tem 10 milhões, mas tem um perfil agressivo, já faz sentido ele ter um fundo exclusivo. E acho que isso é uma coisa que vale considerar, né? E tem a XPA aí né, que é a XP Advisor, para ajudar os clientes com isso. Que daí você consegue ter a sua carteira dentro de um fundo exclusivo e continuar carregando os papéis isentos na pessoa física. Você está aí com o melhor dos dois mundos. Acho que a partir de um determinado cliente isso vale a pena considerar assim. Legal. Felipe, a gente já está caminhando aí para o fim, eu acho que foi muito bom, tá? A gente já agradece você feliz. de antemão. E como uma última pergunta aí para você poder explanar também, a importância da diversificação nesse tempo de coronavírus, né? Que é um bom teste para uma carteira diversificada, o resultado que ela traz. Não sei se você tem algum exemplo, mas eu acho que é uma explanação mais geral que a gente pode falar que talvez a gente, fazendo a diversificação agora, você não enxerga o resultado. Mas quando vem uma crise dessa, a gente consegue enxergar que uma queda numa carteira diversificada é infinitamente menor do que uma carteira muito concentrada. Vou dar o exemplo aqui com a nossa carteira moderada, tá? Então, esse aqui é o histórico dela. Né? Então, a gente publica ele todo mês, mais ou menos quando a gente atualiza, quando a gente tem todos os preços. E eu vou chamar a atenção... Bom, o resultado desse ano, obviamente, não é bom, né? Mas ela tem um risco parecido, né? Se a gente imaginar que a Bolsa tem 25% de volatilidade anualizada na média histórica e a gente mira 5% nessa mesma métrica, então essa carteira ela tem um risco que é mais ou menos é o equivalente a você ter 20% da sua carteira em Bolsa e os outros 80% em CDI. Se você tivesse com 20% da sua carteira em Bolsa e passasse pelo mês de março ali que a bolsa caiu 30, até andaria parecido, né? Até que não deu. Eu não sei se é 20 ou 25, para ser totalmente sincero. Esse é o problema de fazer conta de cabeça. Vamos por... deixa eu pensar aqui. Esse é o problema de ter exemplos de improviso.
Se você tivesse 30% da carteira em bolsa, que talvez a média da bolsa mais para 20 do que para 25, num mês de 30 de queda da bolsa, que é o que aconteceu em março, sua carteira teria caído 9, né, com CDI quase zero agora. A nossa carteira caiu 7,5. Não parece muita coisa, mas esses pequenos efeitos vão se compondo no longo prazo, né? E os seus 9 teriam virado... vou fazer uma conta de cabeça aqui. Eles caíram 30%, esses 30% que você tem teriam virado 21%, e daí a hora que veio a alta em abril, teria subido 2%, e a gente subiu quase 3% aqui, um pedaço disso para a gente ter feito um pouco de aumento de risco ali no final de março, tá? E acho que um exemplo até que vai compor, mas não parece muita coisa, né? 1% melhor em março, 1% melhor em abril, né? E eu vou chamar a atenção no combinado de janeiro e fevereiro aqui, a carteira moderada estava caindo alguma coisa como 0,25 no ano, 0,20, enquanto a bolsa brasileira já estava caindo 10%, né? Então, essa pessoa que tivesse 30% de bolsa já estaria perdendo 3%. Né? Então, aqui a gente já ganhou mais 2%. Então, ao longo de um período difícil aqui, essa é uma carteira que está 4%, 5% melhor do que uma carteira que estivesse em CDI e bolsa com um risco parecido. Então, acho que... E aí, a gente está falando de um espaço de 4 meses. Tudo bem, 4 meses muito animados, mas imagina você compondo esse risco ao longo do tempo, né? Não, excelente exemplo. Excelente exemplo. Aí segurou uma queda brutal. Claro que foi muito brusca. Talvez se essa queda não tivesse sido tão brusca, a carteira estaria muito melhor, né? Então, esse é um excelente exemplo de diversificação. Everson, alguma pergunta? Não, Felipe, agora agradecer aí, Felipe, acho que foi excelente, né? A gente tem sempre bastante curiosidade aí. Se você quiser deixar alguma dica assim espetacular de algum papel, de alguma coisa que a gente possa fazer, né? Essa é só para brincar, mas pode deixar a dica. Eu vou falar assim, a parte que, obviamente, na dose correta que a gente tem ali, mas onde a gente tem uma convicção grande na parte de high yield ali, que é o AXA. Ele é 5% da carteira, que é uma alocação relevante. Ele tem um risco parecido em termos de flutuação mês a mês com um fundo de inflação em MAB ali. Tá? Ele vai uma volatilidade perto de 7. Ele tem um carrego de CDI mais 6. E eu sei que ele tem, entre aspas, uma barreira de entrada, porque ele é uma coisa muito alienígena para o cliente. Putz, o título de dívida de empresas americanas pequenas, mas assim, é muito diferente de dar crédito para empresas brasileiras pequenas, porque lá a governança é outra. Então, assim, para dar uma evidência totalmente anedótica, assim, se uma empresa brasileira de grande porte quebra, a recuperação de crédito para os titulares de uma debênture vai ser na casa de 10%. Se uma empresa dessas de high yield quebra, a recuperação é na casa de 50%. Então, isso é uma pequena coisa, mas... se comprei isso hoje, é CDI mais 6, né? E é um dos ativos que a gente tem mais convicção aí para surfar essa recuperação aí ao longo dos próximos 12, 24 meses. Não é uma maturação curta, vai oscilar, mas acho que é uma peça importante para estar nas carteiras aí, não ignorá-la. Tá bom. Felipe, mais uma vez, obrigado. A gente agradece a você aí pela contribuição, pela XP também, né? Por nos apoiar aí. Agradecemos a presença de todos, né? Que nos acompanharam. Aqui é uma honra tê-los presente, buscando esse conhecimento junto com a gente, né? A gente fica muito feliz quando pode dar, de certa forma, uma volta no tamanho do nosso problema e trazer uma solução, né? Que é essa questão de poder ficar mais próximo com essas lives, né? Acho que isso veio para ficar. Com certeza. E é muito legal porque é claro que é a distância, é claro que não permite a gente um toque físico, mas na verdade está humanizando bastante as coisas, porque está trazendo para a gente pessoas que a gente teria bastante dificuldade de juntar
em um evento, né? Todo mundo tem que se deslocar, isso é bastante difícil. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu apoio. Com certeza. Tá? E muito obrigado pelo tempo de vocês e por darem esse espaço para a gente também. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Boa semana para vocês. Vocês também. Até logo.